Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pedras e Achados. Com todas essas notícias recentes de cidades perdidas encontradas na Amazônia, resolvemos trazer aqui, resgatar do canal, já que nós também falamos de achados, alguns achados naturais encontrados na Bahia, que podem também significar que houve alguma civilização aqui em tempos remotos. Na verdade, talvez não uma civilização, mas que houve presença do ser humano aqui em tempos bem remotos. Então eu fiz um compilado de 3 vídeos que nós fizemos na região. Uma pequena estrada rural que serve apenas para levar animais, onde nós encontramos formações de pedras que não parecem muito uma formação natural, ou pelo menos são muito peculiares. Aí eu quero que vocês analisem junto com a gente todas essas imagens, todas essas pedras. Eu estou narrando esse vídeo depois. Todas as imagens que vocês estão vendo a gente já gravou há algum tempo. Agora está em período de chuva, por isso é difícil retornar a esse local. Na primeira a gente já se deparou com essa formação que parece um pouco com um poço. Algumas pessoas falaram que era uma roda de moinho, mas não era nada disso. Essa formação muito diferente, muito peculiar, é feita de arenito. Arenito é uma rocha mole, feita de areia compactada, então ela não poderia ser usada para moer grãos. A gente praticamente desenterrou um pouco manualmente apenas para observar como seria essa forma. Pareciam pedras empilhadas, montadas. A gente notou que essas pedras eram soltas e elas não são bem quadradas. O fundo é um pouco aleatório, não parece muito uma formação natural. Algumas pessoas inclusive disseram que poderia não ser natural. Isso poderia ser alguma coisa, alguma formação da era glacial, coisa de 10 mil anos atrás. Mas é só especulação, porque parece uma coisa muito montada, muito bem feita. A gente resolveu enterrar novamente para evitar que pessoas que possam passar por aqui, animais inclusive passam por aqui quase todos os dias, venham a desgastar esses materiais. De qualquer forma, se não for natural, aliás, se for natural, é uma formação muito peculiar, muito diferente. Nessa outra pedra eu encontrei uma rocha um pouco grande, que também é arenito, que tem esses buracos na rocha. Buracos não muito comuns, aparentemente meio aleatórios ou não. Eles estavam cheios de areia. Então eu comecei a cavar novamente para revelar. E é isso, seria algo natural ou parece alguma coisa feita pelo ser humano? Eu sei que nossas opiniões acabam sendo apenas de leigos, mas eu gosto de ouvir a opinião de vocês sobre isso. Olha só, é uma rocha e tem esses buracos. Como o arenito não é uma rocha muito dura, ela pode ser riscada, cortada, esculpida facilmente com outras rochas que tem na região, que tem bastante calcedônia, quartzo, jaspis, que são bem mais duras do que o arenito. Algumas regiões, olha, parecem que tem blocos de pedra empilhados uns nos outros. A gente visualizou em alguns lugares que isso também pode ser formação natural, então a gente deveria encontrar algum indício mais forte de que seja algo feito pelo ser humano em algum local aqui. Essas pedras aqui, para mim, tem uma formação mais peculiar de todas, porque ela parece um formato de uma pétala de flor. Não, aqui pode ser quebrado. Enquanto eu estava filmando todo o local, eu procurava olhar se tinha ângulos retos nas pedras. Algumas marcas de ferramenta que não dá para saber em que época foram feitos. Ângulos retos são um pouco mais difíceis na natureza, mas não são impossíveis como algumas pessoas acham. Olha, essa pedra, por exemplo, tem uma forma um pouco peculiar para uma formação natural. Não dá para dizer se realmente é ou não, é um pouco difícil a gente dizer apenas com opinião de leigo. Então a gente está deixando tudo no mesmo local que está encontrando,
porque se isso de fato for algum sítio arqueológico, isso tem que estar intacto, não pode estar revirado, tem que estar o máximo preservado possível. Algumas pedras têm marcas que não dá para saber se são marcas de ferramentas agrícolas recentes ou marcas antigas, ou até marcas de icnofósseis presos na pedra, justamente na era glacial. Os icnofósseis são as marcas dos fósseis, dos restos dos animais que ficaram presos na rocha. Neste outro local, que na época, no dia que eu encontrei, me surpreendeu bastante, que parecia ser um piso. Feito com placas de pedra. Isso parecia impressionante. Nós desenterramos um pouco, eu gostaria até de ter levado uma trena para medir esses blocos, para saber se tem algum padrão ou não. Mas o fato é que parecia muito, olha os ângulos retos aqui. A gente tem esses ângulos retos bem feitos aqui, que lembram algo que foi cortado. Essa superfície da pedra com essas ondulações parecem ser uma formação natural de um fundo de um rio ou de alguma coisa que correu água há muito tempo, mesmo isso daqui estando no alto de um pequeno monte, um pequeno morro. Mas talvez alguém tenha usado isso, aproveitado essas placas para poder fazer esses cortes retos e fazer algum tipo de piso. Eu tenho formação em arquitetura e urbanismo e as civilizações antigas geralmente não faziam piso em casas. Pisos eram só para lugares especiais, para templos. Algumas avenidas também mais modernas tinham pisos, mas o arenisco não é uma rocha muito dura, como eu disse. Então, os templos, os lugares sagrados é que tinham pisos. Um outro local próximo dessa região, a gente encontrou também outras formações arredondadas com essas marcas, que depois a gente descobriu que eram marcas de ferramenta agrícola feita há 22 anos atrás. Mas essa pedra estava jogada no meio da roça e estava atrapalhando, e ela foi removida do lugar, algumas delas. Mas ela tem toda essa forma arredondada, como se tivesse sido lavrada. Uma parte acabou se quebrando. E o mais impressionante de todas é essa outra pedra que também foi jogada aqui e estava sendo soterrada. Estava aqui sendo soterrada há mais ou menos 22 anos. E nós viemos tirar do local para ver novamente. E surpreendentemente, olha esses desenhos, esses sulcos feitos na pedra. Esses desenhos circulares e essa formação parecendo que foi polida. Essa pedra parece ter o formato de um OVNI ou algo assim. E esses dois círculos desenhados na pedra. Não dá para saber se isso é um desenho recente ou antigo. Não vejo por que alguém faria algum desenho, algum agricultor da região faria alguma coisa desse tipo em alguma pedra. Ela é visivelmente arredondada de propósito, não parece ser uma formação natural. Talvez a pedra até venha de uma formação natural, mas ela foi aproveitada de alguma forma, mas isso sou eu que estou deduzindo, eu não sei dizer realmente se é. O fato é que existem muitas pedras com formações assim que não são naturais e que podem estar tão desgastadas que passam batido pelos nossos olhares. Talvez você, quando estiver num campo, numa fazenda, num sítio, passe a observar um pouco mais as rochas para saber se, quem sabe, encontra algo diferente. Olha só o formato dessa pedra. Ela não faz muito sentido, segundo alguns arqueólogos que eu procurei. Ela não parecia ter uma função específica, que geralmente as pedras têm alguma função, a não ser que ela tenha sido usada com algum propósito ritualístico. Mas enfim, pessoal, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês. Vocês acham que é algo natural ou não? Eu sei que nossa opinião vai ser apenas especulativa, mas mesmo assim eu gosto de ouvir a opinião de vocês. No mais, a gente pretende trazer mais imagens sobre essas estranhas formações em breve para vocês, assim que a chuva der um tempo pra gente. Por enquanto a gente vai deixar esse local em segredo, pois nós não temos certeza da formação, se é realmente um sítio arqueológico ou não. A gente pretende que o local fique lá preservado.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e achado interessante tanto quanto a gente achou. Então, vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até mais!